aí pessoal, beleza? Bom, nós vamos falar essa semana sobre a dualidade onda-partícula. Essa matéria aqui é a Introdução à Física Moderna, tá bom? O que vem a ser a dualidade onda-partícula? Inicialmente, as pessoas, os físicos, cientistas, eles não tinham uma opinião formada se a luz ela era uma onda ou se a luz era uma partícula, ou qual seria a natureza dela, o que é a luz. Eles não tinham uma opinião formada sobre o que seria a luz, né? E alguns fenômenos que aconteciam deixavam os cientistas da época meio em dúvida, né? Porque alguns fenômenos que aconteciam com a luz indicavam que ela era partícula. Outros fenômenos indicavam que ela era uma onda. Por exemplo, o primeiro físico de renome, né, que tentou deduzir o que seria a natureza da luz foi Isaac Newton. O que Isaac Newton falou? Falou, olha, a luz ela é uma partícula. Mas por que ela é uma partícula? É uma partícula pelo seguinte, o fenômeno da reflexão da luz, né, se eu pego um feixe de luz, lanço esse feixe de luz numa superfície plana e polida, ela vai sofrer uma reflexão, de modo que se eu traçar uma reta normal aqui, ó, o ângulo aqui de incidência, ele é igual ao ângulo de reflexão. E ele falou assim, olha, isso aqui acontece da mesma forma que acontece se eu pegar uma bola, por exemplo, pegar uma bola de bilhar e lançar uma bola de bilhar numa superfície. Ela vai bater, vai sofrer uma reflexão, e se eu traço aqui uma reta normal à superfície, o ângulo de incidência aqui, ele é igual ao ângulo de reflexão, da mesma forma que está acontecendo com a luz. Logo, Isaac Newton falou, por conta disso, ora, a luz ela tem uma natureza de se comportar como partícula, né? Quando ele fez essa dedução, foi aceito, né? Porque foi Isaac Newton que propôs isso, mas com o tempo começou a surgir outras indagações. E aí, Christian Huygens, ele falou assim, olha, não, Newton está errado, a luz não é uma partícula, a luz ela é uma onda. E por que ela é uma onda? Porque se eu pego uma onda mecânica, por exemplo, vamos pegar uma cuba plana, cheia de água, uma cuba com água. Lembra, né, o que é cuba? Como se fosse um aquário mais fininho, né, mais estreito, mais baixo, quer dizer, coloco água aqui dentro, com uma régua, eu vou lá e começo a produzir ondas planas. Lembra lá do segundo ano? Então eu vou vir aqui, visto de cima, né, você está vendo de cima aqui, ó. Então eu vou lá e produzo ondas planas. Eu pego a régua, começo a bater a régua aqui, produzindo ondas planas. Se eu vier aqui, nessa parte, e colocar um obstáculo, né? Porque a minha cuba estaria aqui assim, ó, o formato dela. Então, se eu coloco aqui um obstáculo, eu faço uma fenda, vamos dizer assim, né? Uma fenda com esse tamanho, a onda plana passa como se nada tivesse acontecido. Mas, se eu pego esse orifício aqui e reduzo ele, e deixo ele menor ou igual ao comprimento de onda, quando essa onda plana chegar lá, o que ela faz? Ela muda o formato dela. Eu produzo ondas aqui, e aí quando chega ali, ela sofre o que nós aprendemos lá no segundo ano, chamado de difração. Qual é a propriedade que a onda tem de conseguir contornar o obstáculo? Difração, né? Nesse caso aqui seria a difração de orifício, né? Então, o que Huygens falou, olha, tá vendo? Quando eu faço isso com uma onda mecânica, quando eu faço isso com uma onda na água, é isso aqui que acontece. Quando o orifício fica muito pequeno, ela muda o formato dela, ou seja, ela sofre difração. Acontece a mesma coisa com a luz, porque se eu pegar uma lanterna, ligar essa lanterna passando por um orifício muito estreito, de um diâmetro muito pequeno, quando a luz passar pelo orifício, ela vai fazer isso aqui, ó, da mesma forma que aconteceu aqui.
que aconteceu com a difração da onda na água. Ela abriu. Você pode fazer isso na sua casa. De noite, de preferência, né? Apaga todas as luzes da casa, pega um quarto, por exemplo, o seu quarto, se tiver um corredor ali, liga só a luz do corredor e vai lá, né? A porta estaria aqui assim, né? Vai lá e abre essa porta só um pouquinho, só uma frestinha aqui assim. E vamos supor que aqui tem uma luz acesa, né? Você abriu a porta do seu quarto aqui com a luz apagada aqui dentro, né? Tá tudo escuro. E olha para o chão. Você não vai ver um feixe de luz, você não vai ver uma claridade assim, ó. Você não vai ver essa luz que está aqui do lado de fora, ela clareando retinho. O que você vai ver é que ela vai clarear assim. Ela vai abrir um leque de claridade no chão, lá no chão, da mesma forma que está acontecendo aqui, ó. Então, o Huygens falou, olha, desculpa Newton, mas você está errado, a luz, ela é uma onda, porque ela sofre difração. Ok, ele foi aprovado, inclusive foi seguido por Feynman, que também falou assim, olha, eu também acho que a luz, também concordo que a luz é uma onda. E aí, algum tempo depois, aparece Hertz com um fenômeno chamado de efeito fotoelétrico, que é o fenômeno em que eu jogo um feixe de luz numa placa metálica e esse feixe de luz consegue retirar elétrons da placa. Eu vou explicar isso para vocês mais para frente, tá? O efeito fotoelétrico faz parte dessa matéria aqui, só que para eu explicar direitinho o efeito fotoelétrico, primeiro eu tenho que lembrar do átomo de Bohr. Eu tenho que explicar para vocês o átomo de Bohr. Então, mas por enquanto, olha só, o que o Hertz descobriu? Ele descobriu isso aqui. Quando você joga um feixe de luz numa placa metálica, você arranca elétrons dessa placa metálica. E ela sendo uma onda, na opinião de Hertz, não era possível fazer. Porque para eu arrancar um elétron, olha, eu teria que ter uma bola, né, algo maciço, algo de massa, que iria colidir ali, e aí sofreria uma colisão, e dessa colisão arrancar o elétron. Ou seja, ele voltou na ideia de Isaac Newton, dizendo, olha, não, a luz é uma partícula, porque o efeito fotoelétrico só se explicaria se a luz for uma partícula. Ela não pode ser uma onda. E aí voltou-se a estaca zero, né? Afinal de contas, a luz, ela é uma onda ou a luz é uma... E aí, gente, no meio dessa discussão toda, aparece Max Planck, que junto de outros cientistas estavam tentando explicar a radiação de corpo negro. O que é um corpo negro para a física, para ele? É aquele corpo que não emite luz, tá? Então, não necessariamente um corpo negro é aquele que tem a cor preta. Não. Por exemplo, imagina que eu pegue uma esfera oca, tá? Branca, e eu faço um pequeno orifício aqui. Eu fiz maior para poder enxergar, né? Mas bem pequenininho. E aí eu jogo luz aqui dentro. A luz entra, ela vai começar a sofrer reflexões lá dentro, né? E a energia luminosa, ela simplesmente vai desaparecer ali dentro. Não vai sair luz, não vai sair claridade. Se eu colocar isso aqui durante a noite, você vai olhar aqui e você não vai ver luz saindo. Você vai ver a luz entrando, mas você não vai ver a luz saindo. Por que isso acontece? Porque as inúmeras reflexões ali vão fazer com que a energia luminosa seja absorvida por esse corpo. E esse corpo vai fazer o quê? Vai começar a esquentar. Ele começa a esquentar e depois de algum tempo ele começa a irradiar. Ele começa a irradiar calor, né? E esse calor através de ondas eletromagnéticas. E as pessoas estavam tentando entender isso, como que funcionava isso. E Max Planck, ele fez uma teoria. Ele falou que quando a luz bate ali, os elétrons começam a oscilar lá dentro do átomo, né? Eu vou explicar isso lá, vai ficar mais claro para vocês quando eu explicar o átomo de Bohr, mas por enquanto seria assim.
o elétron começa a vibrar dentro do átomo e essa vibração gera uma onda eletromagnética, uma pequena onda eletromagnética, e aí aqui estão saindo vários pequenas ondas eletromagnéticas, que Planck chamou de fótons de energia. Então, ao invés de estar saindo aqui uma onda eletromagnética, uma onda de radiação inteira, estariam saindo ali pequenas ondas devido à oscilação do elétron. É como se o elétron fosse um pequeno pêndulo que está vibrando ali e ele está emitindo pequenas ondas, tá? E aí Planck chamou de fótons. E a energia que cada um desses fótons tem é dado pela equação E igual a H vezes F. Esse H aqui é constante de Planck, ela vale 6,64 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundo, e esse F aqui é a frequência, porque está tendo oscilação, né? Se tem oscilação, você tem frequência. Então, nessa discussão, né, sobre onda, a luz é onda ou ela é partícula, aparece Planck numa discussão totalmente diferente, discutindo a questão da radiação de corpo negro. Como que se dava essa radiação? E aí ele teve essa explicação para a radiação, que foi aceita na época, obviamente, que ele irradia pequenos fótons de energia, chamados pequenos quantos de energia, desculpa, ele emite pequenos quantos de energia, chamados de fóton, e esse fóton é dado por essa relação matemática aqui, né? E aí, vamos voltar agora para a questão da onda. Nessa discussão toda, né, nesse meio todo de discussão, Einstein vem explicar essa questão da luz. Afinal de contas, a luz, ela é onda ou ela é partícula? E o que Einstein falou foi o seguinte, gente, a luz, ela pode ser as duas coisas. Ela pode ser onda e ela pode ser partícula. O que está acontecendo é que para alguns fenômenos, a luz está se comportando como se fosse uma onda. E para outros fenômenos, como por exemplo o efeito fotoelétrico, ela está se comportando como partícula. E ela pode fazer isso, ela pode ter esse comportamento dual. Ora se comportar como onda, ora se comportar como partícula. E aí ele usou a ideia de Planck, e por isso que eu falei de Planck aqui agora. Ele usou a ideia de Planck para resolver isso. A luz que sai de uma lanterna, que sai do sol, que sai de uma lâmpada, ela não é uma onda única. Ela não é somente uma onda eletromagnética. Ela, na verdade, é dividida em pequenos pacotes de energia chamado de fótons. Ou seja, aquilo que Planck tinha pensado apenas para ondas de radiação, de calor, né? Einstein falou assim, não, olha só, aquela ideia de Planck, ela na verdade vale para vale para a luz. Então, a luz, ela não é uma onda inteira, ela é um pequeno pacote de energia. Então, quando você liga uma lâmpada, né? Vamos supor que eu tenho uma lâmpada aqui assim. Quando você liga a lâmpada, você não tem isso aqui, ondas contínuas. O que você tem são os pequenos pacotes de energia que estão saindo ali. Não tem massa, tá? São pacotes que não têm massa, estão em alta velocidade, a velocidade da luz, e cada pacote desse tem uma energia igual a essa aqui. E aí resolveu-se o problema. A luz, ela passa a ter dois comportamentos. Para alguns fenômenos, se comporta como onda. Difração, reflexão, refração, ela se comporta como onda. Para fenômenos como o efeito fotoelétrico, ela se comporta como partícula. E isso foi aceito como verdade, tanto que até hoje nós consideramos que a luz tem esse comportamento dual. Ok? Bom, agora vamos lá para o átomo de Bohr.
Só lembrando que o átomo de Bohr, né, ele é um aperfeiçoamento do átomo de Rutherford. Né? A evolução lá dos modelos do átomo, né? Pudim de passas, depois foi evoluindo. Quando chegou em Rutherford, ficou naquela questão de como que o elétron conseguiria se manter ali na órbita circular, e aí o Bohr veio e finalizou esse modelo, né? Dizendo o seguinte, olha, os átomos são feitos do núcleo, onde o elétron está ali na eletrosfera. Esses elétrons eles vão circular em órbitas que nós chamamos de órbitas circulares, né? Então, quando você tem o núcleo aqui, a gente faz o desenho, né? Que o elétron está circulando aqui. Essas órbitas são órbitas que nós chamamos de órbitas energéticas. O que significa isso? Que cada órbita dessa corresponde a um nível de energia. O elétron estando ali naquela órbita, ele vai ter um certo nível de energia. Então, o que Bohr falou basicamente é que eles têm órbitas energéticas, né? Cada elétron pode ocupar uma determinada órbita, né? Cada órbita corresponde a uma situação estável. Então, quando o elétron está aqui, ele está numa situação de estabilidade, o elétron, né? Está numa situação de estabilidade, né? E você tem lá várias órbitas, vários níveis energéticos. Esse desenho que eu estou fazendo aqui representa o átomo de hidrogênio, tá? Então, os níveis de energia, tá, gente, são medidos em elétron-volts. Um elétron-volts tem 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules de energia. Depois eu escrevo aqui rapidinho, tá? Mas é uma unidade de energia, tá? Só que é dado em elétron-volts, ok? Então você pega, por exemplo, o átomo de hidrogênio, né? O átomo de hidrogênio, o núcleo está aqui, e aí você tem lá os níveis de energia. Então você começa lá, próximo ao núcleo, um nível de energia de menos 13,6 elétron-volts. Você passa para uma outra camada de energia, uma outra órbita de energia, vai cair para 3,4, depois para 1,51, depois 0,85, até chegar no nível 0. Ou seja, o núcleo está aqui. À medida que eu me afasto do núcleo, eu tenho pontos de maior níveis de energia. Porque como está negativo, né? Esse número aqui é maior do que esse. Não é isso? Esse número é maior do que esse, e esse é maior do que esse, e esse aqui é maior do que todo mundo, né? Então, à medida que você vai se afastando do núcleo, você tem níveis maiores de energia. Então, o átomo de Bohr basicamente é assim. Eu tenho níveis de energia, né? Órbitas ali onde eu vou ter os níveis de energia. Cada nível de energia ele tem um valor específico de energia. O elétron ele pode ficar ou aqui ou aqui. O elétron nunca vai poder ficar no meio do caminho. Não tem como esse elétron resolver criar uma órbita por conta dele ali. Ele não pode fazer, já existem órbitas pré-determinadas. Ou ele fica aqui, ou ele fica aqui. Aqui no meio do caminho ele não pode ficar, porque existem esses níveis de estabilidade. O que Bohr verificou é que, nesse ponto aqui, o elétron ele nem vai embora e nem cai para dentro do núcleo. Nesse ponto aqui também ele não vai embora e nem cai dentro do núcleo. Porque era um dilema de Rutherford, né? Porque dependendo da situação, ou o elétron caía fora ou ele colapsava para o núcleo. E aí Bohr falou, não, existem níveis ali específicos que, se colocado ali, o elétron fica circulando ali pelo resto da vida. Ele nem vai embora e nem é colapsado para o núcleo. E ele chamou isso desses níveis de energia, que é o que a gente usa até hoje, né? Hoje nós consideramos que o átomo de Bohr está correto, e é isso aqui. Você tem níveis energéticos ali. O elétron não pode ficar aqui, não pode ficar nesse ponto, não pode ficar aqui. Existem órbitas pré-determinadas. Ou ele fica aqui, ou ele fica aqui. No meio do caminho ele não pode ficar. Ok? Agora vamos para o efeito fotoelétrico. Vamos lá então para o efeito fotoelétrico agora. O que Hertz fez? Hertz fez o seguinte, ele montou um aparato
uma bateria, um amperímetro e uma chave, onde eu poderia ligar e desligar. Aí vamos considerar o seguinte, ele fechou a chave, passou a circular por aqui uma corrente em que esse amperímetro mediu 2 amperes, eu coloquei o 2 aqui, mas vamos colocar o 2 lá embaixo do amperímetro. Então, esse amperímetro passou a medir aqui uma corrente elétrica de 2 amperes. Ele foi lá e ligou a lanterna monocromática, tá? Uma cor monocromática. Ele ligou a lanterna com uma luz vermelha. O que ele percebeu? Que essa corrente de 2 amperes, ela diminuiu. Ela foi para 1,9 ampere. Logo depois que a luz bateu ali na placa, a corrente elétrica diminuiu para 1,9 ampere. Ele foi lá e aumentou a intensidade luminosa dessa lâmpada, ou seja, colocou mais energia luminosa. Quando ele colocou mais energia luminosa, essa corrente baixou mais ainda. Tá? Ao invés de um feixe de luz, né, vamos pensar que agora tem 2. O que ele percebeu, o que o amperímetro mediu foi que a corrente baixou mais ainda, 1,8 ampere. Então, ele jogou a luz vermelha e ao aumentar a intensidade luminosa, o amperímetro estava medindo uma corrente elétrica menor, cada vez menor. Aí ele tentou outras cores, né? Ele fez, por exemplo, com o alaranjado. Ele jogou o alaranjado e a corrente que era de 2 amperes, ela continuou sendo 2 amperes. Ele colocou o alaranjado e o alaranjado não alterou a corrente. Aí ele falou assim, deixa eu fazer a mesma coisa que eu fiz com o vermelho, né? Deixa eu aumentar a intensidade luminosa aqui. Ele aumentou, não alterou nada. A corrente continuou sendo de 2 amperes. E ele fez isso com várias outras cores. E o que ele percebeu é que algumas cores alteravam a corrente elétrica e essas que alteravam, ao aumentar a potência luminosa da fonte luminosa, a corrente abaixava mais ainda. Mas para aquelas em que inicialmente não alterava a corrente, podia-se aumentar a quantidade, a potência aqui à vontade, que continuaria não alterando. Né? Qual foi a explicação que ele deu? A explicação que ele deu foi o seguinte, olha, a luz, quando ela está batendo aqui, a corrente elétrica está baixando, porque quando ela bateu ali, o que ela fez foi arrancar elétron da placa. O efeito fotoelétrico é isso. A luz, quando bate, ela pega e arranca elétrons da placa. Por isso que a corrente elétrica estava diminuindo. Então, quando eu coloquei a luz vermelha, ela arrancou 2 elétrons. Por isso que a corrente foi para 1,9. Quando eu aumentei a potência, ela passou a arrancar 4 elétrons, por isso que abaixou mais ainda. Já com a luz alaranjada, a luz não estava conseguindo arrancar esses elétrons. E aí, por que não estava conseguindo arrancar esses elétrons? Bom, e aí para poder explicar isso, eu vou lá para o átomo de hidrogênio. Porque normalmente é ele que nós utilizamos como referência. A maior parte dos exercícios que vocês forem pegar, vocês vão ver que eles estão usando sempre o átomo de hidrogênio como exemplo, tá? Menos 13,6 elétron-volts, menos 3,4, menos 0, é 0,89, eu vou colocar 0,9, tá, gente? E 0. Vamos lá. Por que esse elétron está saindo? Bom, vamos lembrar, né? Você tem aqui o núcleo do átomo e você tem aqui as camadas aonde os elétrons podem ficar. Até chegar aqui na última camada, onde nós consideramos que o elétron está livre. Então, o átomo está no seu estado fundamental, ou seja, de equilíbrio. O elétron está aqui. Ó. O que eu preciso fazer para arrancar aquele elétron? Eu preciso trazer ele para a última camada, na camada onde ele vai estar considerado como elétron livre, e ali fica fácil tirar ele. Então, quando eu quero tirar um elétron, independente de qual camada ele esteja, eu tenho que trazer ele para a última camada. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, o caso do átomo de hidrogênio. O elétron,
ele está aqui no seu estado fundamental, número quântico 1, com uma energia de menos 13,6 elétron-volts. Eu quero arrancar aquele elétron. O que eu preciso fazer? Eu preciso trazer ele aqui para cima. Ó. Eu preciso levar ele para a última camada, porque ali fica fácil tirar ele. Só que para que eu pegue esse elétron e leve esse elétron lá para cima, o que eu preciso fazer? Eu preciso fornecer energia para ele. Nesse caso aqui, a energia está vindo da luz, através do fóton, tá? Por exemplo, vamos pensar que o fóton da luz vermelha tem lá 14 elétron-volts de energia. Então, está chegando aqui um fóton de 14 elétron-volts de energia. Ele bateu naquele elétron, o elétron absorveu esses 14 elétron-volts e o que ele fez? Ele veio aqui para cima, só que daqui para cá, o elétron precisaria absorver 13,6 elétron-volts, só que ele absorveu 14. O que acontece? Esse elétron vem para essa última camada e ele ainda tem um pouquinho de energia para poder picar a mula aqui com uma certa quantidade de energia cinética. Porque se ele recebe exatamente 13,6, ele vem para cá. Mas como ele recebeu 14 elétron-volts de energia, sobrou a ele 0,4 elétron-volts de energia, correto? E o que ele faz com isso? Transforma isso em energia cinética. E aí o elétron ele é emitido, que é o que estava acontecendo aqui. O elétron era literalmente emitido da placa, tá? Então, o efeito fotoelétrico é isso. O fóton, ele bate lá, o elétron absorve essa energia. Se essa energia for maior do que essa, que inclusive nós chamamos essa energia aqui, ó, de tirar o elétron do seu estado fundamental e levar ele para o nível zero, nós chamamos de função trabalho. Representamos pela letra W, tá? Função trabalho é a energia mínima que eu preciso para levar o elétron para a sua última camada do átomo, tá? É chamada de função trabalho. Então, se o fóton tiver uma energia maior do que a função trabalho, ele leva o elétron para a última camada e o elétron consegue sair com uma certa energia cinética. Se for igual à função trabalho, ele vem para a última camada e ele fica ali no estado de elétron livre, né? Se eu fornecer menos que a função trabalho, por exemplo, se eu vier aqui e fornecer aqui para esse elétron 10,2 elétron-volts. 10,2 elétron-volts vai pegar esse elétron e vai trazer ele para cá. Ó. Porque a diferença entre 13,6 e 3,4 dá exatamente 10,2. O elétron vem para cá. Ele fica no estado que nós chamamos de estado excitado, porque ele está numa camada que não é a sua camada de estabilidade. Tanto é que ele não fica lá. Eu emito, jogo o fóton ali, bate, ele absorve, ele fica ali algum tempo, muito pequeno, mas depois ele volta. E aí, para ele voltar, o que ele vai ter que fazer? Esse fóton aqui que ele absorveu, ele vai ter que jogar, essa energia que ele absorveu do fóton, ele vai ter que jogar fora, e ele joga isso através de um fóton de energia, tá? Ele pode emitir luz, tá? No caso, por exemplo, da célula fotovoltaica, aquelas placas solares, né, de geração de energia elétrica, vai ser um fóton de energia elétrica. Mas a questão é que ele vai emitir um fóton ali. Então ele sai do estado fundamental, vem para um estado excitado, ele fica ali um tempo, quando eu falo tempo é coisa de micrômetro de segundos, tá? E depois ele volta. Na hora que ele volta, ele emite esse fóton novamente. Mas vamos voltar aqui. Então, quando ele fez a luz vermelha, o elétron conseguiu sair. Quando ele fez com a luz alaranjada, o elétron não saiu. Porque com a luz alaranjada, provavelmente o que aconteceu foi isso aqui, ó.
a luz alaranjada tinha uma energia que era menor do que a função trabalho. Então, o elétron vinha até aqui e voltava. Já a luz vermelha conseguia levar até lá em cima e sair. E quando ele alterou a luminosidade, né, ele pegou a potência aqui, aumentou e diminuiu, por que com a luz alaranjada o elétron continuou não saindo? A conclusão que teve foi o seguinte, porque, veja bem, se eu coloco uma luz alaranjada, ela tem lá 10,2, uma. Se eu coloco duas ondas alaranjadas, você teria 20,4 elétron-volts, concordam? Você dobraria isso aí. E por que mesmo aí daria 20, o elétron deveria sair? Mas por que ele não saiu? A conclusão foi o seguinte, que o elétron, ele só absorve a energia de um fóton de cada vez. Não adianta eu colocar 2, 10, 1 milhão de fótons jogando em cima do elétron, porque o elétron só absorve a energia de um fóton. Então, eu jogo 2 fótons aqui nesse elétron. O elétron ele interage apenas com um fóton. Ele absorve a energia de apenas um fóton, o outro fóton vai embora. Tá? Então, a conclusão que ele chegou foi essa, que aumentar a luminosidade não altera a situação de emissão de elétrons, porque o elétron só absorve um fóton de cada vez. E isso para aquela luz que não aconteceu o efeito fotoelétrico, né, gente? Agora, para a luz vermelha, por que quando ele aumentou, a luminosidade aqui, saiu mais elétrons? Ora, porque ela já tem a energia para poder tirar o elétron. Então, por exemplo, se eu mando uma única onda, um único fóton, eu vou arrancar um elétron. Mas se eu mando 2 fótons, eu vou arrancar 2 elétrons. Se eu mandar 4 fótons, eu vou tirar 4 elétrons da placa. Por isso que a luz vermelha, ao aumentar a intensidade, tirava mais elétrons, e a laranjada, por mais que eu aumentar a luminosidade, não vai tirar. Porque a vermelha, aumentar a luminosidade é aumentar a quantidade de fótons que está chegando até lá. Ora, se chegar um fóton, arranca um elétron, a vermelha. Se eu colocar 2 fótons, eu vou arrancar 2 elétrons. Se eu chego com 5 fótons, eu vou arrancar 5 elétrons. Por isso que com a luz alaranjada, com a luz vermelha aumentando a luminosidade, aumenta o efeito fotoelétrico. E com a alaranjada não, porque ela não arranca elétrons e por isso eu posso aumentar a luminosidade, que eu não vou conseguir fazer isso, tá? Bom, como que você vai fazer para determinar a energia cinética que sai ali da placa? Para você saber quanto de energia cinética o elétron vai ter ao sair da placa, você simplesmente vai fazer a diferença entre a energia do fóton e a função trabalho. Tem alguns livros que colocam a função trabalho assim, tá, gente? Então pode aparecer o W, a maior parte aqui no ensino médio aparece como W, tá? Mas pode ser, alguns livros ainda usam o φ para representar a função trabalho. Então pode aparecer dos dois jeitos, tá bom? Então a energia cinética que o elétron vai sair da placa, ele é dado por essa equação aqui. Você pega a energia do fóton que está chegando e subtrai da função trabalho. O que sobrar é a energia cinética que ele sai lá. Uma outra coisa que é bom saber, que a energia do fóton é H vezes F, concordam? Então, só que V é lambda F. Se eu isolar o F aqui, ó, passo o lambda para cá dividindo, se eu substituir esse cara aqui, você tem que a energia do fóton vai ser H, no lugar da frequência eu coloco V sobre lambda. Então, olha só, tem duas formas de você calcular a energia do fóton. Essa aqui, que é a que a gente mais utiliza, tá? Ela associa a energia do fóton à frequência da luz. Lembrando que frequência tem a ver com cor, então por isso usar essa equação, né? Ele associa a energia do fóton com a cor, mas você pode aparecer aqui, porque o exercício pode falar assim:
qual é o comprimento de onda que está saindo dali. Né? Qual é o comprimento de onda que está saindo? Então, ao invés de você fazer isso aqui, depois usar V igual a lambda F, você já usa a equação direta e já acha o valor do lambda. Essa velocidade aqui vai ser a velocidade da luz, porque nós estamos tratando dualidade onda-partícula. De quem? Da luz. Então, esse V aqui é a velocidade da luz, tá? 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ok? Bom, gente, eu vou explicar aqui mais ou menos como se aplica. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês aqui um esquema bem simplificado de como se aplica o efeito fotoelétrico no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, as lâmpadas da iluminação pública, como que elas ligam e desligam sozinhas, utilizando o efeito fotoelétrico, tá? Estou fazendo um esquema bem simplesinho aqui, tá? Aqui estaria representando a lâmpada lá do poste, tá? Aí você tem um fio que vai para a rede elétrica. Lembre-se que para um circuito funcionar ele tem que ser um circuito fechado, né? Então, ó, tá vindo aqui, né, da rede elétrica, lá do, né? Passa uma perna, vem para a lâmpada, a outra vai vir aqui, vai passar por isso aqui é como se fosse uma plaquinha, tá? Representa uma placa, pequena placa com uma pequena massa. Aí, aqui vai ter um contato e vai vir a outra perna do fio, tá vendo? Ó, do jeito que tá ali, eu tenho um circuito aberto, a lâmpada está desligada, tá bom? Então, a lâmpada está desligada. Aí eu vou fazer o seguinte, já expliquei para vocês que essa parte aqui é a parte da lâmpada, né? Eu vou tirar ela daqui. Eu quero me concentrar mais nessa parte aqui. Ó. Aí, do outro lado, eu tenho dois fios vindo da rede elétrica. Um fio vai passar por um solenoide, tá vendo? Ó? Vai vir aqui, passar por uma placa e vai lá. Eu tenho aqui o circuito fechado. Então, nessa parte aqui, o circuito está fechado. Tá? Ou seja, está circulando aqui uma corrente elétrica, porque você tem a corrente, o circuito fechado e a corrente está passando aqui. Esse solenoide está se comportando como um eletroímã, né? Ele está se comportando como eletroímã porque todo fio percorrido por corrente elétrica gera campo magnético. Então, ele está se comportando como um eletroímã. Então, olha só. Tem uma corrente elétrica passando aqui. Ele é um eletroímã. O que ele vai fazer com essa placa? Olha, ele vai atrair essa placa. Essa placa vai subir. Né? Então, ele faz uma força magnética e essa placa ela sobe. E se ela subir, ó, se ela subir, ela fecha aqui o circuito. E aí eu vou ter a lâmpada lá acendendo. Mas aí o que acontece? Durante o dia, está batendo luz aqui nessa placa. E a luz que está batendo nessa placa está fazendo com que os elétrons aqui, eles saem. E aí, essa corrente elétrica aqui, ela está muito baixa, tipo 0,1 ampere. Essa corrente está tão baixa, que esse eletroímã está fazendo uma força muito pequena em cima dessa placa. Vamos supor que essa plaquinha ali tem um peso de 2 newtons. Significa que para eu levantar ela, eu tenho que fazer uma força de pelo menos 2 newtons, certo? Só que como a luz está batendo nessa placa, está arrancando elétrons, a corrente lá está baixa, o ímã está fazendo uma força de apenas 0,8 newtons. E aí ele não consegue levantar essa placa. Então essa placa, por gravidade, ela fica lá embaixo, o circuito está aberto e a lâmpada ali está desligada. Começa a anoitecer, começa a diminuir a intensidade luminosa. Começa a diminuir a intensidade luminosa e começa a aumentar a corrente. Vai diminuindo a intensidade luminosa, vai aumentando a corrente, até chegar uma hora que a corrente elétrica ela é o suficiente para fazer uma força magnética igual ou até maior do que o peso dessa placa aqui. Então, anoiteceu, a corrente elétrica que estava circulando aqui aumenta, a força magnética desse eletroímã nessa placa também aumenta, fica maior do que o peso da própria plaquinha aqui, e aí o que acontece? Que essa placa, então, ela sobe, ela encosta ali, ó, fecha o circuito e a lâmpada acende. Então,
esse mecanismo que a gente compra, às vezes para colocar na casa da gente, para ligar e desligar sozinho, ele utiliza do efeito fotoelétrico, tá? Tá batendo luz, ele fica desligado. A luz para de bater ali na placa, essa plaquinha aqui vai subir, vai fechar o contato e a lâmpada vai acender, tá bom? Então, o funcionamento, né, de ligar e desligar das lâmpadas funciona dessa forma. Vocês podem perceber que às vezes, por exemplo, quando vai chover e o tempo fica muito escuro, as lâmpadas acabam acendendo, né? Porque a luminosidade diminui e aí a corrente aumenta e ela acaba ligando durante o dia, tá? Aquelas lâmpadas que ficam ligando e desligando sozinha, provavelmente algum passarinho encostou no sistema lá e esse sistema está virado para a própria lâmpada, tá? Um passarinho encostou, alguma coisa aconteceu ali, porque, tipo assim, esse mecanismo aqui, ó, a lâmpada, vamos supor que a minha mão aqui representa aquele bulbo que segura a lâmpada, né? Ela está fazendo assim. Essa placa, ela tem que ficar virada para o lado contrário, porque se ela ficar virada para lá, a luminosidade da lâmpada vai bater nela e vai desligar a lâmpada. Então ela tem que estar dessa forma aqui. Pode acontecer alguma coisa disso aqui, ou ela quebra, né? Ou ela quebra e faz isso aqui, ó, e aí fica virado lá para a parte luminosa. Então o que acontece é que a própria lâmpada, a própria luminosidade da lâmpada vai desligar ela mesma, né? Por isso que ela fica lá de tempos em tempos ligando e desligando, tá ok?